São Willibrordo. Inspire-se. Imagine-se desbravando terras desconhecidas, enfrentando a resistência de reis e guerreiros pagãos, e, ainda assim, avançando com uma fé que desafia fronteiras. Neste vídeo, vamos conhecer a incrível história de São Willibrordo, um dos grandes missionários que levou o Evangelho às regiões mais remotas da Europa, onde poucos ousavam chegar. Veremos como, impulsionado pelo desejo de espalhar o amor de Cristo, ele transformou a vida de povos bárbaros e fundou igrejas que resistem até hoje. Prepare-se para uma narrativa de coragem, devoção e milagres que continuam a ecoar através dos séculos. No dia 7 de novembro, a Igreja celebra São Willibrordo, que entrou para a glória em 739. O apóstolo dos Frisões, que entrou para a glória em 739. Sua vida foi marcada por uma fé inabalável e pelo desejo fervoroso de levar o Evangelho aos territórios do norte da Europa, então habitados por povos ainda imersos em tradições pagãs. A epopeia de evangelização além do rio Reno, que ganharia grande ímpeto no século VIII, teve início com os esforços dos monges irlandeses e anglo-saxões no século anterior. Entre eles, São Willibrordo destacou-se como uma das figuras mais dinâmicas e pioneiras. Wilfrido de York, o primeiro a chegar à Frísia, preparou o caminho, mas foi o abade Egberto que viu em Willibrordo o vigor missionário necessário para o empreendimento. Assim, o jovem de Nortúmbria, nascido em 658, foi enviado com um único propósito, de difundir o reino de Deus. Consagrado a Cristo pelo próprio pai aos 5 anos, Willibrordo foi confiado aos cuidados dos monges beneditinos no mosteiro de York, onde recebeu a primeira formação espiritual. Desde cedo, revelou uma inclinação profunda para a vida religiosa, que o levou a adotar o rigor da vida monástica e o anseio pelo recolhimento espiritual. Aos 20 anos, movido por um desejo de aperfeiçoamento, partiu para a Irlanda, considerada a pátria dos monges, onde dedicou-se ao estudo teológico e às práticas ascéticas. Lá, preparou-se intensamente para a vida apostólica, sendo ordenado sacerdote pouco antes de completar 30 anos. Em 690, Willibrordo e outros 11 missionários dirigiram-se às regiões setentrionais da Europa, então habitadas por tribos bárbaras ainda pagãs. O primeiro destino foi a Holanda, a antiga Frísia, onde o cristão rei Pepino os acolheu com grande apoio. Este reino acabará de incorporar um território dominado pelo Duque Ratodo, um governante pagão resistente à mensagem do Evangelho. A região era selvagem e seus habitantes, firmemente arraigados a práticas antigas, constituíam um desafio. Willibrordo, no entanto, cheio de zelo apostólico, decidiu enfrentar esta tarefa, mas primeiro buscou a bênção e a orientação do Papa Sérgio I, a quem era profundamente devotado. Recebido em Roma, Willibrordo obteve mais do que a aprovação, Sérgio I presenteou-o com relíquias de santos mártires, que ele levaria consigo para serem colocadas nos altares das futuras igrejas. Estes relicários seriam como sementes de fé, objetos sagrados destinados a inspirar a reverência e a devoção entre os povos que ele buscava converter. Após 5 anos de evangelização, Willibrordo retornou a Roma com um relatório detalhado sobre o progresso da missão, ocasião em que Sérgio I o consagrou bispo de Utrecht, concedendo-lhe o nome latino Clementio como sinal de sua missão universal. De volta à Holanda, Willibrordo fundou a primeira sede episcopal em Utrecht e iniciou a construção da Catedral do Santíssimo Redentor. A organização da nova diocese e o fervor de suas pregações atraíram inúmeros conversos, e logo ele formou uma equipe de bispos auxiliares para ampliar o alcance do trabalho evangelizador. Suas viagens missionárias tornaram-se lendárias, e ele frequentemente percorria o rio Reno em direção às terras da Dinamarca e da Holanda, enfrentando não apenas as adversidades naturais, mas também a resistência daqueles que seguiam o paganismo. Após a morte de Pepino, parte das terras holandesas voltou para o domínio de Ratodo. Isso obrigou Willibrordo a se retirar, e ele se refugiou no mosteiro de Treveris, por ele fundado próximo ao Reno. Quando soube da morte de Ratodo, Willibrordo viu a oportunidade de retomar sua missão, agora com o auxílio de seu sobrinho e futuro grande missionário, São Bonifácio. Juntos, expandiram os limites da Igreja, levando a mensagem do Evangelho a regiões cada vez mais distantes. Willibrordo faleceu em 7 de novembro de 739, em seu mosteiro em Echternach, com uma idade avançada e rodeado pelos frutos de sua missão. A Igreja o canonizou como o apóstolo dos Frisões, título que reflete seu papel crucial na evangelização dos povos germânicos.
Até hoje, sua festa é celebrada com grande fervor na Holanda, onde a semente de fé que ele plantou continua a florescer. Rogai por nós, São Willibrordo, para que também sejamos corajosos na nossa missão de testemunhar o Evangelho. Santos cuja memória é celebrada hoje. Em Albi, na França, o martírio de Santo Amaranto, na perseguição de Décio século III. Em Pádua, a morte de S. Prosdóximo, primeiro bispo desta cidade. Em Perusa a memória de Santo Herculano, bispo e mártir. São Willibrordo, rogai por nós. Oração. Ó Deus, que conduzistes a fé os povos da Germânia por meio de São Willibrordo, vosso bispo e missionário, concedei-nos, por sua intercessão, sermos fiéis no testemunho do Evangelho e constantes no amor a vós. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.